Quero convidar você e os nossos entrevistados também para assistirmos ao quadro Espaço Inovação, em que apresentamos histórias e ideias inovadoras no campo da tecnologia e desenvolvimento piauiense. Quem olha essa imagem pode até achar que um dos círculos vermelhos é maior que o outro, ou que algo se move nessa outra imagem. Mas não é bem assim. Os círculos são iguais e nada se move nesse outro quadro. Na verdade, é apenas uma ilusão de ótica. Experiências como esta têm sido vividas por quem visita o Espaço Interativo de Física, uma sala com diversas opções para o visitante entrar em contato com muitos exemplos de como funcionam os fenômenos físicos. O espaço funciona numa sala do curso de Física da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. A ideia de oferecer essa experiência enriquecedora para a comunidade foi dos professores do curso. O objetivo desse espaço é fazer divulgação científica, né? É trazer as pessoas de fora da universidade para cá, para elas terem esse processo de aprendizagem e interação com fenômenos físicos aqui no Departamento de Física. Todos os fenômenos que a gente apresenta aqui têm, de certa forma, alguma coisa a ver com o dia a dia delas, né? Seja quando a pessoa está andando num veículo, seja quando ela esteja operando algum equipamento elétrico, a parte ótica, a necessidade da gente, por exemplo, às vezes usar óculos para correção de problemas de visão. Isso demonstra que a universidade está agindo, né, no processo de ensino, na pesquisa, para trazer também o público para dentro da universidade. Aqui são reproduzidos diversos fenômenos que ocorrem na natureza, como explica o professor Alexandre. Um deles é essa máquina que produz descargas a partir do acúmulo de energia estática. Esse é um equipamento para demonstrar o fenômeno de eletrização por atrito e também o fenômeno de descarga elétrica que acontece quando você tem dois corpos eletrizados com cargas opostas. É semelhante ao que acontece, por exemplo, quando você tem o fenômeno de um raio, de um relâmpago, que as nuvens no céu, elas estão o tempo todo em movimento e as partículas, as moléculas de água da nuvem, elas, por esse atrito, elas se carregam, tá? E aí, eventualmente, você vai ter uma extremamente carregada positiva e outra nuvem extremamente carregada negativa, e elas vão descarregar pelo raio. Isso pode acontecer com o chão também, né? Com a própria Terra. Ou este outro experimento que só mesmo a ciência é capaz de explicar que força segura a bola. Aqui no espaço a gente tem experimentos como esse aqui, um cone duplo que sobe uma rampa. A explicação disso aqui, somente a professora pode nos dar. Ou seja, ao contrário desse tubo aqui, que desce porque a parte de lá é mais alta e aqui é mais baixo, o cone faz o movimento contrário. Como é que se explica isso? Nesse caso, o cone, se você for entender esse experimento aqui, o cone, na realidade, ele desceu o centro de massa dele, o ponto onde você tem a ação das forças, para você descrever o movimento dele. Então, quando você coloca ele nessa posição, ele vai estar uma altura maior do que a outra, esse ponto aqui vai estar em torno de 1 centímetro mais alto do que nessa outra posição aqui. Então, na realidade, você, embora tenha subido essa rampa, você baixou o centro de massa. Isso é permitido porque a rampa foi produzida para que ele pudesse subir. Se você tivesse uma rampa toda fechada, aí não teria como esse movimento ocorrer e ele iria descer a rampa deslizando sem esse movimento aqui. Ele iria só descer a rampa devido à ação da gravidade. Mas como aqui você permite que isso aconteça, então ele vai subir essa rampa aqui, certo? Então não é nenhuma magia. Os visitantes encontram a página do espaço nas redes sociais e aparecem para ver de perto como tudo funciona. Assim, eu entendi que esse daqui, ele não tem um furinho. Ele pode parar primeiro e esse daqui demora mais para parar. Uhum. E aí, o que você achou? Eu achei muito interessante.
Foi uma postagem que uma blogueira fez, aí eu vi que eles estavam abertos. Aí como ele tem um interesse muito pela essa parte de curiosidade, aí eu trouxe eles para poder conhecer. Valeu, tá valendo, né? Eles estão conhecendo. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta, com exceção da quarta-feira. Os grupos são sempre acompanhados por monitores que explicam como funcionam os equipamentos e distribuem conhecimento aos visitantes. O fundamento principal é fazer com que a gente possa dialogar de acordo com o nível da criança. Então a criança ela não tem observação de palavras complexas. Então, por mais que a criança venha, a gente tenta o máximo possível explicar situações do dia a dia da física que elas possam entender, né, situações do dia a dia que pode trazer conhecimentos para ela de uma forma mais divertida, né? Assim como outros ensinamentos. Na física a gente tenta traduzir o máximo possível para que elas possam entender melhor.